Boa noite, caros ouvintes. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do São 101. Antes de mais, gostaria de me apresentar. Sou Bernardo. Estou acompanhado hoje por João Alves, Berardo, Rodrigo Ferreira, António Pereira e Guilherme Sobral. Estamos aqui hoje para discutir a eutanásia. Um tema que tem estado muito ao de cima na sociedade portuguesa nos últimos dias. E é basicamente este o intuito do nosso canal. Somos 4 amigos já de longa data que repararam que faltavam espaços na internet que discutissem temas importantes e fulcrais na nossa sociedade. Mas discuti-los sobretudo de uma forma honesta e onde dessemos a nossa opinião verdadeira e não nos estivéssemos aqui com tabus nem com opiniões politicamente corretas. Vamos falar as coisas pontos nos is e hoje estamos aqui para falar sobre a eutanásia. Uma proposta que hoje, dia 29 de maio de 2018, foi apresentada ao Parlamento pelo Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o Partido dos Animais e o Partido dos Verdes. Foi chumbadas 4 propostas. Vamos agora ouvir a opinião dos nossos companheiros. Obrigado, Becas, pela introdução. Antes de mais, gostaria só aqui de realçar que temos aqui hoje um infiltrado connosco. Verdade? Guilherme Sobral está aqui a mais, Eu mas... entro aqui e começo logo a ser insultado. Trabalhador do grupo. Mas pronto, temos todo o prazer, eventualmente, em ter um infiltrado hoje. Atenção, se acharem que a minha opinião é descabida e estúpida, podem me mandar Iremos embora, ver. Obviamente podemos expulsar daqui a uns tempos, mas dá mais 10 minutos e depois logo se vê. De qualquer das maneiras... Gosto de ver a tendência já existente neste debate para me querer escorraçar da mesa. De qualquer das maneiras... Só censura, né? De qualquer das maneiras, vamos dar aqui a palavra a todos, de maneira a que consigamos partilhar aquilo que é a nossa ideia e vai ser muito assim, portanto, que isto vai desenrolar no futuro. Bem, sobre a eutanásia, inicialmente temos de saber definir um pouco o que é a eutanásia, portanto, acho que há muita desinformação sobre o conceito de eutanásia na sociedade e fala-se demasiado abertamente sobre o tema sem realmente percebê-lo. A verdade é que eu não percebo esses risos irónicos neste momento, mas... O meu riso não foi irónico, foi sobre uma piada que me mandaram no outro. Mas a verdade é que nós temos de entender que a eutanásia é, muito resumidamente, a morte assistida por um terceiro. Este terceiro, um médico. Portanto, a eutanásia não é pura e simplesmente cessar a vida de uma pessoa, é sim fazer com que o outrem, portanto o médico, acabe com a vida da pessoa. Portanto, acaba por ser Um suicídio assistido. Ou até há quem diga... Mas há necessariamente uma ação da parte do médico, não é só Exatamente. deixar a pessoa morrer. Isso é que é a grande questão. Se eu estou aqui a dizer que tem que ser da parte do médico, isto varia de lei para lei. Tu tens países onde a eutanásia é legal e é efetivamente efetuada por médicos e enfermeiros e outros profissionais de saúde. E, por exemplo, na Suíça, Não vais dar tu uma não tens seringa só aos médicos. pais para... Não são os pais, tu não tens só médicos, são voluntários que se inscrevem em instituições não governamentais e que levam avante o eutanásia, o suicídio assistido. Portanto, tu sugeres que haja um Mas gajo... há um agente Não, eu não vai... sugiro, estou só a dizer as várias diferenças que há. Em Portugal Certo. seriam sempre médicos e Portanto, enfermeiros. dizes que há países em que há um gajo com um machado corta-te a cabeça, não é? Talvez no Zimbabue. Isso talvez ali No Ruanda os gajos fazem assim. Talvez. Não é esse Voltamos àquela ideia medieval em que temos aquele gajo que vem com o seu manto preto. Nada disso, aqui vocês Cortar-te a estão cabeça. claramente Isto a não é palavras na minha boca. É a solução para o desemprego em Portugal, é que dá claramente nova Mas profissão Rodrigo, o que é que... Não, mas calma, aqui que eu fui claramente insultado e acharam que o que eu estava a foste dizer... bem insultado. Não, o que se passa aqui é o seguinte, na Suíça não são apenas médicos que fazem o processo, são voluntários que se inscrevem a organizações e o processo é completamente humano. O problema aqui, uma bebida... moral, Peraí, é que... deixa-me terminar. Tu tomas uma bebida que é, essa pessoa não sequer te dá a vida, normalmente é através de uma palhinha, para a pessoa, e tem que filmar isto, para a pessoa provar que não te quis matar, efetivamente, para não ser acusado de homicídio, e não tem que ser obrigatoriamente ser médico. O processo creio que tem que ser acompanhado por médico, aqui não tenho a certeza, mas o suicídio em si não tem que ser feito por médico. Eu já percebi, mas a grande questão aqui é que tu não estás a entender. É que o problema não é ser um médico... explicar Eu as percebi várias o que quiseste diferenças. explicar, não preciso explicar outra vez. O problema não é ser um médico, o problema é ter que haver um agente que é não só conivente, mas
É o agente que faz com que aquilo seja possível, ou seja, é causador, faz parte da ação da pessoa que está a dar, seja pela palhinha, seja como tu quiseres. Só por teres o serviço disponível num hospital, já estás a fazer com que alguém tenha uma ação altamente questionável moralmente. Não pode estar aqui a empregar pessoas. O trabalho do médico não é dar uma melhor morte à pessoa acelerando, é simplesmente tentar mantê-la viva. O grande valor até torna irónico, preservar a vida. Um bocado irónico até, quer dizer, os médicos são, durante toda a sua vida de estudantes, ensinam a como curar as pessoas, a como torná-las mais saudáveis, e acho que é um bocado irónico estar-se a dar a possibilidade a um médico de cessar a vida da pessoa. Tal como um médico sabe que pode estar a ajudar ou não uma pessoa, o médico também pode ter o discernimento para saber que em certos casos não há volta a dar e a pessoa vai acabar por falecer. Mas aqui podes facilitar esse processo. O médico aqui não tem nada a ver com se a pessoa decide ou não decide pelo processo de eutanásia. Isso é uma decisão completamente da pessoa que se vai submeter a todo o processo. O médico é simplesmente o agente que o faz porque é considerado a pessoa mais capaz, dado que conhece, dado que aqui ninguém declara nada. Tens de declarar que não existem mais tratamentos possíveis. Deixa-me terminar. Ok, está bem, não estamos aqui a discursar. Vou com essa ideia. Já vais aqui embora e... O médico ou enfermeiro... Acho quase assim. O médico ou enfermeiro, dependendo das 4 propostas, é simplesmente o agente que torna a morte possível, e os partidos creio que optaram por ser o médico ou um enfermeiro, um profissional de saúde, porque com certeza é a pessoa que melhor conhece o organismo humano e é a pessoa que está mais capacitada de efetuar esse processo. Agora, disso, mas na minha opinião aqui, nem tinha que ser médico ou enfermeiro nenhum. Aqui podia ser qualquer pessoa que se voluntariasse e que estivesse disposta a fazer isso. Claro que é preciso uma grande bagagem moral para fazer isso. Agora, tu estavas a dizer que... estavas a dizer que qualquer coisa... Não, tu contrapuseste-me a meio e eu entretanto esqueci-me do que tu estavas a dizer na altura. A questão aqui, não, mais uma vez, é o problema dessa obrigação moral que nós todos temos, supostamente, de não matar, por exemplo. Mas aqui não é matar. A pessoa é que se quer matar. A pessoa é que se quer matar. Mas tu estás a ser conivente com isso, estás a ser um agente impulsionador disso, de certa forma. Não, tu simplesmente estás. Primeiro estás a fazer uma lei que permite isso, ou seja, o Estado está a dar Agora fala-se num direito que as pessoas têm à morte. Desculpa lá, mas uma pessoa não nasce com direito que pode reclamar ao Estado de morrer. Mas onde é que nós vivemos agora? O Estado é o nosso papá até quando faz direito de querer terminar com a não faz sentido. Para mim faz sentido isto. O Estado aqui não está a assumir nada. Já estás a assumir que as pessoas têm o direito de reclamar para serem mortas. Eu não concordo com isso. Primeiro, não são todas as pessoas que têm o direito, certo? Não estamos a discutir sobre isso. Não estamos a discutir sobre as pessoas é que têm ou não o direito. Nós estamos a discutir sobre se o direito existe ou não. Quais é que são os teus argumentos para que um médico dê a volta toda à sua moral compass, no fundo, nessa instância, quando deixa de trabalhar para preservar a vida, que jurou fazer isto toda a sua... Tu sabes que o médico aqui não é obrigado a fazer nada. Se o médico não quiser fazer o processo, outro médico fará. Por exemplo... Não é uma questão de ser obrigado ou não, é uma questão de, na profissão, naquilo que é suposto um médico fazer, não se inclui acelerar a morte de alguém, não se inclui a questão aqui do médico... A questão é que eu não percebo porque tu dizes isso. Não percebo porque se uma pessoa tem que ter o direito a querer terminar a sua vida. Mas porquê que tu tens de ter esse direito? Porque tens o direito perante quem? Ou perante o Estado? Uma pessoa não tem direito a poder suicidar, poder se mandar matar. Perante a Sabes o lei. que é um direito? As pessoas podem mandar-se a ponto e isso direito é alguma coisa que o Estado não pode negar de nenhuma forma. Que te é garantido pelo Estado e que inclusive está legislado porque as outras pessoas também não podem interferir nisso, certo? Sim. Quando tu estabeleces um direito, a pessoa, tens carta branca para a pessoa exigir isso perante o Estado. Tens de ter isso em... Mas eu pergunto, o que é que te impede de tu agora decidiste mandar-te da ponte? O que é que te impede? Nada, precisamente por isso é que as pessoas não têm que dizer que têm o direito de pedir aos hospitais para lhes dar um soro especial para elas morrerem. Mas já te estão a impedir de teres uma morte medicamente assistida. Mas já estão-te a proibir de teres uma morte medicamente assistida. Não, isso
Acho que por default é imoral fazeres isso. Mas imoral para quem? Para o médico? Sim. Mas tu não obrigas o médico a fazê-lo. Por isso é que eu não percebo isso. O médico não... Então, Se o médico... nós temos que ter alguma linha daquilo, do conceito de que queremos que as coisas sejam, não é? Havia uma coisa... Deve haver alguma coisa que está bem e uma coisa que está mal, não é? Só Então vamos ver fazermos uma o que coisa. queremos e... Havia uma coisa que já era legal em Portugal. Quando uma pessoa estava sob tratamento e claramente tinha uma doença terminal e a pessoa era livre de dizer ao seu médico que não queria ser submetida a mais tratamento nenhum. Óbvio, mas todos os pacientes têm sempre o direito de recusar tratamento. Ok. Nunca teve isso em questão. Pronto, mas então calma, estás-me a dizer que o paciente tem direito a recusar tratamento e na maioria das situações em que eles recusam o tratamento isso acaba por levá-los à morte mais rapidamente. Não sabes, E podem não querer esse tratamento. De acordo com o que tu estás a dizer, podem os querer mudar de médicos... médico, podem querer ir para outro hospital. Bem, mas de acordo com o que tu estás a dizer, os médicos existem para prolongar a vida a uma pessoa e para a tratar, certo? A profissão consiste nisso. Então, por essa Estás a ordem de perceber? ideias, nenhum médico poderia desligar uma máquina que estava a manter um paciente vivo, ou nenhum médico podia seguir a ordem do paciente e como é recusar óbvio que não. tratamentos. Como é óbvio que não. Estamos a falar aqui de pontos Então, de vista mas moral. o médico- O médico, ao não fazer o tratamento, não está a prolongar a vida do doente e está a fazer com que ela termine mais Mas os cedo. médicos não vão atrás das pessoas para as tratar. As pessoas só são tratadas se querem. Isso faz parte Não, da aqui passa a ser da aqui é individualidade exatamente de cada a mesma um, coisa. não A é? pessoa tem direito, em vez de dizer não quero mais tratamentos e demorar 2 meses a morrer, tem Dizer, direito... eu quero que tu faças Mas não tenho isto. direito, não é, mas tenho não é eu direito- quero que tu faças isto. Vamos só aqui. Eu quero que alguém me faça isto, é simplesmente isso que a pessoa diz. Vamos só aqui denotar um ponto que Acho que é provavelmente errado. vamos só aqui denotar um ponto que acho que não está a ser bem percebido. A diferença, e eu acho que o que o Rodrigo está a querer dizer é que existe uma diferença entre tu não quereres tomar ou agir de acordo com as instruções de um determinado médico, é diferente de tu obrigares um médico a cessar com a tua vida. Isso é completamente diferente. Aqui ninguém obriga ninguém. Pronto, mas a questão é que Tu se tu pedes, tiveres, não é? se tu tiveres o direito a cessar a tua vida, alguém vai ter de cessar com a tua vida, não vais ser tu, não é? Certo? Sim, mas Porque senão isso não seria eutanásia. Certo, mas houve, na minha opinião, não tinha necessariamente que ser um médico. Podia haver um acompanhamento médico, a pessoa falava com um psiquiatra ou o que for, e se fosse aprovado, sim, a pessoa está lúcida e a pessoa quer efetivamente morrer e não vê objetivo nenhum em continuar com a sua vida. E aqui, neste caso, tu não obrigarias ninguém. Mas Seria, há uma questão. Voluntário. para mim, a lei ideal seria como acontece no Então Só vou-te haveria um perguntar uma voluntário coisa. que fizesse isso, Se estás a fazia. dizer que faz parte da individualidade da pessoa e há uma opção da pessoa acabar sempre com a sua vida se tiver a justificação para isso, quando uma pessoa está num estado depressivo, por exemplo, pode-te vir com todos os argumentos e mais alguns de que não lhe é prometedor Isso é viver. verdade. Ok, tudo bem, mas Isso aqui é está... inerentemente uma decisão que tu estás a pôr na cabeça de alguém que pode estar sobre imensas quantidades de dor intensa durante longos períodos de tempo, pode não estar acompanhada, pode ter uma vida de merda anterior, pode não querer achar que não vale a pena continuar a viver. E por isso, quando tu legalizas a eutanásia, o que estás a fazer é Mas tu sabes que a eutanásia permitir não... que essas situações sejam cada vez mais comuns, que a pessoa possa, pelo estado de espírito em que está, fazer uma decisão contra a preservação da sua própria vida. Nós temos que ter isso como sociedade, um valor de que a vida... Aquela É chamada sempre- clássica vale a meio do sempre- programa. Aquela chamadinha Tem que ser. Amador, rádio amadora, tem que Mas ser aqui, todas estas ser propostas sempre não verdade. deixavam qualquer pessoa morrer. Era uma pessoa que... São apenas pessoas com doenças terminais Exato. ou doenças que as pusessem num estado tal em que as pessoas não conseguiam suportar que era dor, não É que se não conseguiam tiver uma suportar doença a vida. Temos os terminal. estándares, são doença terminal, por exemplo. Sim, Tens cuidados paliativos, é isso que tu deves Mas sempre é que se nem for com um doente de doença terminal, eu não sei se é considerado eutanásia. Tipo, se for só com uma pessoa depressiva que não tem nenhuma Não, mas doença que uma não pessoa vai morrer depressiva não e pode quer fazer morrer num hospital, não sei Yeah. se acho que não é considerado eutanásia. Uh, É só tipo uma pessoa que se quer matar e foi pedir ao hospital. não. Não. É considerado eutanásia. eutanásia, mas pode ser, podemos estar a falar só de doenças terminais. Tens cuidados paliativos, porque é que tu não queres? Haja um suicídio assistido. Porque é que tu, não, enquanto médico, não haverás de Porque querer um doente que já vai morrer. preservar a vida da Não, pessoa não. para ela passar momentos com os seus familiares, passar momentos com os seus amigos, passar... Hã? Mas se a tentares- pessoa quer. Mas há uma questão importante que é qual é que é o estado psicológico das pessoas que se sujeitam à eutanásia. Eu acho que isso devia ser investigado. Uma pessoa que se sujeita a querer fazer eutanásia tem que se ver se está nas suas melhores condições mentais
para fazer tal decisão. Eu acho que isso... Mesmo Ah, isso se sem a pessoa dúvida. está lúcida, pelo menos. Exato, se a pessoa está lúcida ou não. Eu acho que acima de tudo há aqui um grande senão, que é exatamente esse referido pelo Ecas. Ponto 1. É muito difícil tu conseguires averiguar o estado mental de uma pessoa que se encontra, assim, na grande maioria das vezes, num estado depressivo, Certo. e avaliar até que ponto é que essa pessoa tem ou não capacidade para tomar uma decisão para cessar a sua vida. Acho que tu estares a pôr na decisão de uma pessoa que está deprimida, que está com dores, a possibilidade de cessar a sua vida só porque tem essas dores, quando algumas das vezes, porque a questão é que se tu permitires a eutanásia, vais ter pessoas que só por terem muitas dores podem cessar a sua vida. Independentemente se tiver cura, se não tiver cura. Tu estás, pura e simplesmente, a dar uma saída fácil aos problemas. E a verdade é que tu, na tua vida toda, tu nunca foste incentivado a desistir. A verdade é essa. Nós não somos incentivados a desistir, somos incentivados a lutar. Certo. Porque é bom lutar, acho Porque que é é bom lutar, intrinsecamente bom exatamente. isso. Acho Sim, que mas, faz... vamos lá discutir isso isso também. tem que ser uma escolha, não Isto uma, isso tem que uma ser. obrigação Olha, tu és livre de social. escolher. Claro que tu és livre de escolher. Tens de ser livre de escolher. Mas é bom lutar, Não é podes mesmo. É simplesmente ser bom. obrigado. E não achas que deve haver proteção para aqueles que estão mais fragilizados? Claro que há. Tu não mas há. gostavas de ser protegido? Tu gostavas... Mas acho que esse estado de fragilidade é também um dos sintomas da doença que estão e do estado em que estão. Mas muitas vezes não é um estado. E estou a dizer, muitas vezes podes ter uma doença mais leve, que tenha muitas dores, e tu por simplesmente podes dizer, eu quero cessar a minha vida, porque estou com muitas dores. E a questão é que tu vais... Aqui não há aqui uma fronteira entre se é uma doença Sim. Espera, deixa-me só terminar. Não há aqui diferença entre se é uma doença com repressões graves que podem levar à morte ou se é uma doença com implicações mais ligeiras. Portanto, tu aqui não estás a ver qual é que é as repercussões da doença. Sim, mas por Também exemplo, há uma não doença estás que a- causa... Neste momento não estás. Não há... Mas a eutanásia é só para casos de imagina, não tens uma doença tratamento. que- uma doença Não que é. causa dor, mas que Não é. mas que pode não matar. Não é? Não é. É. Claro que é. Ok. Sim, acaba depois O que do... disseste? Não vi o que disseste. Não, eu disse que realmente o que está proposto, pelo menos, não é eutanásia em qualquer pessoa Claro que que não. esteja numa cama de hospital. É só apenas para pessoas que estejam em estados terminais ou... Eu tenho aqui, Sem cura, de sem acordo com as 4 propostas, que pessoas é que são elegíveis para se não é candidatarem, mas se Não é- meterem ao não é. processo. A proposta do PS que foi a que teve mais perto de ser aprovada, diz que tem que ser o maior de idade em situação de sofrimento extremo, com lesão definitiva ou doença incurável e fatal. E todas as propostas versam mais ou menos à volta disto. Portanto, não é qualquer pessoa que tem uma depressão ou que tem uma dor de Não, cabeça. isso é uma definição altamente normal. geral, pá, desculpa lá. Sim, pode ser, é uma definição. Lesão definitiva, podes ter um membro amputado, pá. Exatamente. Realmente estou mais Sim, podes ter, agora a podes ter. concordar com o Torinho, pô. Até estou espantado, mas... Mas a questão... Não tens um dedo, posso Isso é o matar. problema. Pá, não tenho um dedo. É o problema de teres o Estado a decretar estas coisas, é que as questão definições vão é que ser se essa sempre pessoa- A lei para pode saber vir a ser melhorada. o homem estava a sofrer quando Não estou a dizer o contrário, mas a questão é que há uma linha muito Mas tenue. pode-lhe causar um sofrimento e um desespero que motivo já não querer viver mais. Uma Isso pessoa também, isso também é um efeito de sem essa dedo. Estar pessoa sem dedo tem não é só sempre- estar sem dedo, isso também é um efeito de estar sem Tony, dedo. essa pessoa tem sempre a alternativa de, em vez de ir ao médico, pegar numa pistola e dar um tiro nos cornos. Essa pessoa tem sempre essa alternativa. Por isso mesmo é que tu não podes ir ao médico e Exatamente. pedires para Mas se a numa pessoa situação de quiser alta morrer fragilidade de uma forma Sim, mais mas condigna. não és forma humana, obrigado, uma forma podes ir sem dor. pedir. Uma Uma forma forma humana. tem que aceitar. sem dor. Não é só- E tu sabes que levar um tiro na Porque é que cabeça sem isso dor é não uma forma significa que humana. morras. Porquê é que nós agora criminalizamos quase a dor como se nunca Mas aqui ninguém está a não criminalizar fosse uma coisa a dor. que está de Aqui certa ninguém está a forma. criminalizar a dor. Estamos a dizer Simplesmente que- a dar uma saída para as pessoas que estão efetivamente com dores muito agudas. E tu sabes Podes ter uma dor efetivamente- muito aguda, mas no futuro teres menos dor aguda. Pá, as pessoas têm. Mas isto existe tens que ver se há morfina, existem tratamento. cuidados paliativos. Pá. Tens que ver se há Existe tratamento. também tu te passares tempo com a tua família e não sucumbires ao desespero de certas situações. Porque Existe o também. estado mental das pessoas pode estar muito errático também nestas situações. Epá, estamos a falar de casos extremos. Certo? Como é que tu. Mas existe também a possibilidade da pessoa não se querer submeter a cuidados paliativos e achar que, ok, vou só simplesmente prolongar o meu sofrimento. Bem, acho que tenho o direito, e eu acho que isso deve ser considerado, as pessoas têm o direito de acabar com a sua vida de uma forma digna, em vez de levar um tiro na cabeça a tirar-se Sem de uma dúvida. ponta, porque quer que seja. Concordo Tu és plenamente. Tal livre como de te se tu submeter me a pedires cuidados para eu te paliativos matar, ou não. e Sem dúvida. se tu me vieres a chorar a dizer Rodrigo, não consigo viver mais, mata-me. E eu te matar, Isso é um crime. eu estou a cometer um. É a mesma um crime. coisa. Não É a porque mesma tu coisa. Tu se quiseres, tens todo o direito de pegar uma puta de uma pistola e dar um tiro nos cornos. E se quiseres, fazes isso. Pá, mas não tens o direito. No hospital tens o direito de recusar o tratamento, ires para casa
e dizeres à tua filha É ou o teu filho... livre-arbítrio, não há cá mais nada. Não é essa a questão. Tu A questão é tu estás a permitir que outra entidade cometa homicídio, no fundo. Pá. Mas não Acaba por estás ser a sempre permitir homicídio. nada. Tu estás simplesmente a Tecnicamente. consentir que a pessoa se suicide. Não, é a mesma coisa. Quando tu me dás uma pistola para eu te matar e dizes, olha, na boa, eu quero morrer, podes-me matar. Mas tu tens a noção Tu que estás-me a isto dar consentimento também, mas eu não tens a posso noção que matar. aqui- isto foi- Percebes o que é isto? Percebes? A lei tem Sim. uma inerência de Certo, mas todas estas propostas... procurar uma certa moralidade, não é? Estas Existem propostas- regras por alguma razão. Sim, mas estas propostas foram o início do que seria um processo que teria que ser, com certeza, futuramente legislado por oficiais de justiça. Agora aqui... O que é que isso quer dizer? Mas para mim, Qual é que é a relevância disso? Hã? Não, ok, então deixa-me... salada de Eu sei que a maioria dos contrapontos que apresentam, contra as propostas, pelo menos que vocês apresentaram aqui, é o facto de o médico ser obrigado a fazer isto. Mas para mim não tem que ser o médico, porque para mim se a pessoa está... É verdade. Para mim... O que é que interessa O que é isso? que interessa? Não, e tu estavas aqui também a dizer que tu aqui no fundo estás a obrigar outra pessoa a matar-te ou estás a dar a possibilidade a outra pessoa de te matar, o que seja. Sim. Mas eu, para mim, não tem que ser outra pessoa. Tu, se estás capaz, fisicamente capaz, acho que podes ser tu a pegar no copo e efetivamente a tomar a bebida que tens que tomar e morrer. Mas aqui não tens isto que não pôr interessa ninguém em porque o risco. hospital te dá a bebida, não está-te a fornecer um serviço que te vai matar, pá. Não podes fazer essa merda. O hospital porquê? te fornecer Mas porque tu porquê? queres. Tal como eu não posso comercializar Antrax para as massas, mesmo que as massas queiram comprar. Tu não podes. Mas como é que Porque isso é tal comparável? É negativo, meu. Como é que isso é comparável? Estás Uma a pessoa que cometer se quer um matar sozinha Estás com a cometer um Antrax. ato imoral. Pode Estás a ser cometer um ato altamente imoral, pá. Estás a promover a morte. mas calma. Cada caso é caso, meu. Tu não estás a promover a morte. Nós temos que ter um standard que é nós preservamos a vida. Certo. E não Mas nos pode damos à haver arrogância. exceções. Não nos damos à arrogância de agora sabemos pode haver avaliar exceções, há o em exemplo que caso é que clássico deves na guerra. preservar a vida ou não. Aqui Tá bem, não- mas Pensas pode haver que és Deus exceções. ou quê, caralho? Pois, pode haver exceções. Por exemplo, o exemplo clássico na guerra. A maioria do tempo os gajos estão lá para matar os inimigos. Mas depois tiverem um inimigo todo fodido, que já não se salvar, se calhar matam por misericórdia. Não vais chamar isso de suicídio. Isso é que não é uma Ou- situação ou- ou comparável. É perfeitamente comparável. Não é. Na medida em que a pessoa está a sofrer e se o teu colega de fileira te pedir primeiro para na guerra, Uma coisa é assim, na guerra não quando tu pode- matas não um pode- inimigo. Tu estás a falar de um amigo teu ou de um inimigo? Deixa-me só te dizer. Falar de um amigo teu na guerra ou de um inimigo? Tô. Um gajo que esteja a lutar contigo ou contra ti? Não, estás a matar gajos contra ti. Mas Pronto, e também, já tens- podes- já tens- também pode acontecer de matares gajos que estão a lutar contigo. Eu acho que isso é um argumento altamente falacioso. Pá. Tu, quando estás na guerra, pá, tu estás num ambiente completamente deslocado da realidade que estás a ver hoje em dia. Quer dizer, tu estás num ambiente Sim, mas se calhar... completamente extremo. Pá, se o teu colega não te matar, vai-te matar um Então, mas inimigo. extremo pode não ser mau. Se calhar aí é que se vê a verdadeira empresa. Olha, mas eu Não, agora não, faço-te uma concordo. pergunta. Eu gostava... Enquanto familiar de uma pessoa que... Tu és o familiar de uma pessoa que Certo. está altamente depressiva e que pondera e fala contigo sobre suicídio abertamente todos os dias. Diz que mais cedo ou mais tarde se vai matar. Tu preferias que essa pessoa, que o teu familiar, realmente matasse na cama do hospital ou que chegasse a casa e ele estava enforcado na garagem? Sabes o que é que eu gostava? Eu vou dizer o que é que eu gostava. O que eu gostava, Como é óbvio que eu gostava que ele O ficasse que eu vivo. gostava, obviamente, é que a pessoa não se suicidasse. Acho que toda a gente partilha a mesma opinião. Mas uma coisa eu te digo, Eles não o que eu gostava mais ainda é que essa pessoa tivesse um estado mental suficientemente saudável para que não tivesse esse tipo de pensamentos. Mas a doença não... Percebes? Mas A doença logo aí não está. Tu quando tens esse tipo de sentimentos, tu claramente não estás no estado mental saudável. E é uma coisa que vocês têm que Tens uma ter. doença porquê? incapacitante. Ó Gui, tu não ouviste Mas é um como é que familiar, disso? O gajo pô. falou de um caso de uma depressão, não estamos a falar de um caso agora. Não, mas de no uma caso de uma doença. depressão tu não podes candidatar-te à eutanásia. Tu não estás a Não, eleger. eu não estou a dizer isso. Pode ser considerado, Isto vem- eventualmente. Tu nunca sabes como é que a classe médica progride. meu. Há cura Cada para- vez mais tu tens o registro de Isso é de outro ponto, cura para a doenças mentais. Pá, quem é que cura me para a diz que daqui a 30 anos eles não vão considerar uma doença mental tão grave como uma doença Puta, então física? isso reavalia-se isso na Isso é altura, considerado uma meu. lesão grave. Mas Uma doença reavalia-se isso na altura. meu. Não, mas isso é um problema de Eu acho que isso não vai Evolução de acontecer. Mas mesmo que isso definições, aconteça, tu estás-te a pode-se reavaliar, sujeitar. as coisas não ficam assim presas. Isto evidencia que a lei tem altos buracos, vai criar situações de abuso daquilo que era suposto acontecer e que pode ser considerado eventualmente Não vai, a lei... merciful. Vai, meu. Essa A lei A lei diz que é sempre clara, meu. Vai ser sempre clara. Na maioria dos países em que isto é legal, a lei diz claramente que tens que ter uma doença que não tem cura ou que não tem expectativa de ter uma cura num curto prazo
Ou pode ter uma cura no longo prazo e ainda te suicidar. Mas vamos ver uma coisa. Hoje em dia, Tudo pode ter uma cura no longo prazo. Mas tudo pode ter uma cura no longo prazo, meu. Isso é ridículo. É um longo prazo, pode ter. Mas no longo prazo tudo pode ter cura. Portanto, isso não é um argumento Claro que válido. não, puto. Claro que há coisas que não podem ter cura, puto. Claro que pode haver. Síndrome de Down não tem cura, caralho. Claro que pode ter cura. Pode Sabe vir lá a ter. Puto, tens mais um cromossoma, não podes ter cura, caralho. Como é que te diz que no futuro não vou haver? Vai, meu. O que é que te diz que no Mas futuro se calhar não vou- eles reparam nisso quando o gajo é bebê, né? Coisa da mão e curam logo. Os gajos não curam, puto. É mais um cromossoma. Mas se calhar eles arranjam Estamos a uma fugir maneira ao de tema, curar. Val. Tu és maluco. Estamos a Sabes fugir lá ao tu, tema. daqui a 200 anos o que é Tu possível? aqui não podes Estamos mudar a o fugir ao ADN das tema. pessoas. Tu és maluco, mano. Tu és maluco. Vamos só. Podes mudar o Vamos ADN só. de pessoas. Hoje em dia é possível. Hoje em dia é possível. Tu tens meios para mudar o ADN de pessoas, tal como podes clonar Puto, animais. tu não podes adicionar cromossomas e retirar cromossomas. Desculpa. Se tu Desculpa, conseguires- não, não. Estás a pensar. É ficção científica. Rodrigo, se tu conseguires Ficção científica. se tu conseguires sintetizar artificialmente cromossomas e conseguires retirar e novamente fazer descer. Rodrigo, tu não sabes o que é que pode vir a acontecer. Quem te diz que a ciência não evolui até este ponto? Tu estás aqui a discutir um ponto que é uma coisa muito lógica que não faz tempo absolutamente nenhum. A única coisa que Se eu a disse doença é que não tem cura e não há um no curto prazo, E não não há- tu disseste. Quer dizer que no longo prazo pode ter cura e tu ainda assim escolhes a eutanásia. Isso é uma red Mas é flag que se completamente eles estão do assim estado tão mental da doentes, pessoa. mas ouve lá, é que se eles estão assim tão doentes e se não se encontrar cura no curto prazo, não lhes interessa que se encontre cura no longo prazo. O quê, meu? Porque eles vão morrer no curto prazo, se tiverem assim Não tão vão doentes. necessariamente morrer no curto prazo, isso não é um critério Não vão discriminatório. necessariamente morrer no Pá. curto prazo. O critério é eles terem a doença. Não faz critério nenhum sobre a avaliação psicológica da pessoa, mesmo que tenhas psicólogos a avaliar. Estás sujeito à avaliação bem, de uma entidade externa mas que tivesse- não tem legitimidade nenhuma para avaliar se a Tá pessoa bem. deve morrer ou não. Mas então mesmo que não seja uma doença fatal, mesmo que não seja uma doença fatal, imagina não é depois necessidade estás a externa sofrer 20 anos, achas que vai ser algo. Mas quem é que diz uma que tu pessoa só por teres uma igual, podes ter um ou chronic back minimamente pain, podes estar saudável. amputado. Puta, é altamente conhecido aquele vídeo do gajo que não tem braços nem pernas e dá uma motivational speech do caralho. Tá bem, Bro, isso é uma Tá bem, exceção. o que é que isso representa? Isso é uma O que é que tens de exceção, inspirar não Rodrigo? podes fazer a regra Não é uma das exceção, mas porquê é que o gajo vai para ali inspirar outras pessoas? Ele quer que as pessoas tenham Ele essa sente mentalidade. porque ele acha que deve fazer É isso. porque sofrer não é Ele acha que necessariamente deve razão fazer para tu isso. te matares, caralho. Porque ele acha que deve fazer isso, certo? Há pessoas que na mesma situação Ele vêm. acha. Eu não Temos de faço, dar eu não toda a vejo gente sentido liberdade na minha vida. de se poder matar. Tu agora não tens morais, é isto. tens liberdade És para um te matar, relativista mas desta isto puta nada discussão. te impede. Já não chegava a beirar. Já não te chegava a beirar. Nada te Não impede. tens posição, não tens posição. Rodrigo, aqui nada te impede de tu tomares uma overdose de comprimidos e morreres, dás um tiro na cabeça e morreres, dás um tiro no coração e morreres. Pá, esvair-te em sangue por todos os Concordo pulsos. plenamente. Aqui ninguém Mas te existem impede de leis fazer que te isto. impedem. Aquilo que nós estamos a Tu me fazer incentivares a fazer isto. é fazer com que as pessoas não tenham que submeter a este tipo de mortes que inclusive podem vir a ser dolorosas e que podem não vir a ser definitivas, e estás a dar o direito à pessoa de, pá, com isso uma são probabilidade de traumáticas. 100% acabar com a sua vida. Pá, isso Certo? são traumáticas para, É isso que nós para a estamos família a das discutir, pessoas. é humanizar o suicídio. Humanizar o suicídio é um clichê que não significa absolutamente nada, meu. É linguagem perigosa, puto. Mas Tu porquê? não podes humanizar o suicídio. O suicídio é intrinsecamente mau. Sempre foi assim em toda a nossa história. A morte é intrinsecamente E agora má, tu certo? estás a chegar aqui, queres Mas a mudar a morte, cabeça das sim. pessoas. Mas a achar morte que- em si é podes intrinsecamente humanamente, má. as pessoas podem sofrer mais humanamente, podem. Pá, Para ti- para com essa. Mas para ti não a morte é isso, puto. intrinsecamente má, certo? Para Não, ti a morte é não. intrinsecamente má. E nós conseguimos definir Claro o que é que uma sim, morte meu. humana e o que não é uma morte humana. Não consegues, pô. Claro que consegues. Desculpa. Pá, não estamos a falar aqui de. Bem, a malta, diferença malta. entre. Malta, levares um tiro malta, nos malta. cornos. Bem, volta, nós temos mesmo de Tony, avançar, temos de avançar agora com o próximo tema. Temos aqui mais... Censura! Temos lá mais... está! Claramente uma censura. Não, nós temos aqui, nós temos Não houve aqui pré-definições de quanto Incrível. tempo é que nós Sempre dedicamos matar. a cada tema. Não houve aqui pré-definições de quanto tempo dedicamos a cada tema. Nós temos aqui mais perguntas, temos 30 minutos, cerca de 30 minutos ainda para falar, mais 40 minutos, e temos aqui mais 2 ou 3 questões que depois estávamos de abordar. E acho que estamos aqui a ficar muito centrados na questão inicial. Vamos voltar ao registro rádio dos anos 50. Claro que sim, claro que sim. Acho que existe agora um ponto muito É um bom importante registro. que devíamos falar, que era sobre o testamento vital. Acho que ainda não foi abordado. Testamento Verdade? Exatamente, porque Quando existe, as existe pessoas- algo chamado testamento vital, em que tu podes indicar que tipo de tratamentos é que queres ser submetido ou não, em caso de determinado tipo de doença, Certo. em determinado tipo de estado. Sim. E portanto, eu acho que para os defensores da eutanásia, vocês
que o defendem acabam por já estar um bocado salvaguardados com este tipo de documentos. Gostava de saber qual é a tua opinião. Eu gostava de saber o que é que fazem as pessoas que se calhar queriam, mas não se lembram de fazer isso. Mas a diferença, pronto, a diferença é a seguinte, é que tu, a diferença é, quando tu estás a fazer isso, tu estás, um dos meus grandes argumentos é tu estares saudável em termos psicológicos. Certo. Sim. Tu quando estás no testamento vital, se o fizeres enquanto estás num estado psicológico saudável, então aí sim podes ditar se não queres receber tratamento ou não. Tu aqui não estás a dizer... Tu achas que Não, isto não é eutanásia. Isto é dizer que tu não podes receber determinados tratamentos. Que é tu poderes, eventualmente, recusar, estando num estado vegetal, receber, por exemplo, estar ligado à máquina. Certo. Estás a ver? Sim. Agora... As leis impunham, já agora, só uma parte, depois acabas, só um minuto. As leis também diziam que uma pessoa podia deixar no testamento vital que, caso esteja numa situação terminal ou em que ele próprio se vê num sofrimento muito intenso, a pessoa pode deixar escrita, inclusive em que situações é que quer, submeter-se à eutanásia. Não. Faz parte da lei. As pessoas podem deixar escritas que se querem... Mas a eutanásia não é legal no momento. Neste momento não é. Então não Neste faz momento parte da lei. as pessoas não podem deixar isso escrito. Eu estou a dizer caso o processo, caso venhamos a... Mas na lei atual não faz parte. Não, na lei atual não faz parte. Então o que é que estás a dizer? Não estava só aqui a... Não faz parte da lei. Foi o que Tu estás a dizer nada! Falas, mas não dizes nada! Aquilo que eu Tu estava a dizer... lançaste este ponto para discutir O ponto que eu disse... facto de Não, a eu eutanásia gostaria ter de... sido Não, escrita o ponto que eu estava a dizer é Achas porque que muitos de vocês o que dizem é que advogam que a pessoa não quer estar em sofrimento. Sim. E que, portanto, muitas das vezes não tem capacidades mentais para sequer dizer que não quer ou quer acabar com a vida neste momento, ou naquele caso. E não tem capacidade, muitas vezes, mental para o fazer. Mas neste caso aqui, com o testamento vital, tu podes recusar-te a receber tratamento, mas não estás, implicitamente, a dizer ou a advogar que te cessem a vida. É diferente, são coisas diferentes. Sim, Uma coisa sim, é tu, sim, como nós falámos no início da conversa, é tu recusares-te a receber um determinado tipo de tratamento. Tu podes fazer isso, podes fazer o que tu quiseres. Certo. É tu receberes ou não receberes. Outra coisa é tu pedires a uma determinada entidade que te matem. Isso são duas coisas completamente diferentes. E tu no testamento vital, para exatamente salvaguardar esses casos de pessoas que estão em estados vegetais, não conseguem falar, não conseguem... não têm um estado mental que lhes permita fazer decisões, permite que essas pessoas que estão em estado vegetal não recebam o tratamento. Não recebam o tratamento e, portanto, acabam por estar a dedicar da sua vida, mas sem que ninguém esteja a influenciar a sua morte. Certo. E, portanto, a minha questão é, tendo esse documento podendo englobar este tipo de approach, gostaria de saber qual é, que é a tua posição relativa. Não é eutanásia, isto não é eutanásia. Isto não é eutanásia. Não, mas tu estavas a dizer este tipo de abordar este tipo de approach? Approach é tu... Pronto, é isto, é tu enquanto pessoa que não está num estado mental capaz de permitir que tu não tenhas um tratamento médico. Porque muitas vezes o que as pessoas advogam é as pessoas não estão nesse estado, não estão em estado vegetal, não podem acabar com a sua vida e tu também próprio não consegues perceber se elas querem ou não querem. Certo, as pessoas podem deixar isso escrito no testamento. Podem deixar, mas também tens de ter em conta que quando elas fazem essa decisão ainda não é impossível tu antecipares aquilo que vai ser o teu sentimento nessa altura. Isso não é verdade. Tudo bem, mas acho que é impossível. eu saiba. É muito diferente tu veres isso acontecer de o sentires e de experienciares. Pá. Acho que tu deves salvaguardar realmente. Certo, mas as pessoas podem mudar de que eu saiba, não há nenhuma doença. De opção e tu nem sequer podes comunicar com elas. Isto é um perigo do caralho. Que eu saiba, não há nenhuma doença que de um dia para o outro automaticamente te incapacite. Portanto, ao início da doença, eu creio que ao início de qualquer doença as pessoas ainda têm o mínimo de capacidade para dizerem ok, quero ser submetido a isto ou não. E tu, inclusive, tens mas pessoas que têm não é igual ao fim da doença. Hoje em dia já não se morre com SIDA e tu tens pessoas que, inclusive, têm SIDA e que não estão porque não querem fazer os tratamentos, porque implica perder um tempo muito grande da sua vida e não querem dedicar tempo a isto, e dizem simplesmente, não, eu não quero ser tratado, e não quero tomar medicamento nenhum, vou viver o que me deixar, e quando a SIDA me matar, matou-me a SIDA, quem diz a SIDA, diz outras doenças quaisquer que te podem vir a incapacitar e a ficares num estado lastimável. E acho que as pessoas têm todo o direito de deixar escrito, e se as pessoas estão no momento de lucidez naquele momento, estão no momento de lucidez quando escreveram o testamento vital, estão no seu direito de escreverem lá uma coisa e depois, sim, quando atingir a doença e as pessoas efetivamente virem, a minha vida é muito feliz e eu quero ser tratado e viver o mais tempo possível, no direito de negar esse testamento e dizer, não, eu quero efetivamente ser tratado. Isso aí vai depender da vontade das pessoas. Tem esse direito sempre, óbvio. O problema é que tu podes ter uma mudança de... Tu tens os casos, por exemplo, das pessoas que estão em coma, mas conseguem ouvir as outras pessoas, conseguem até ver. Mas uma pessoa em coma não morre. Eu sei que uma pessoa em coma não morre, mas fica sem capacidade comunicativa muitas vezes
e tu não consegues notar se ela mudou de decisão ou não em relação ao facto de estar a recusar o tratamento. Mas está aí, tu consideras que o que está no testamento é vinculativo. Eu sei que tu consideras isso, mas eu acho que sou contra isso, pá. Precisamente por esta questão. É isso que eu estou a dizer. Epá, pronto, acho que aí não, se a pessoa disse aquilo naquela altura, quer dizer, não vejo que haja assim uma coisa que possa, estando em coma, especialmente se a pessoa escrever no testamento vital, eu estando em coma, não quero que me tratem, não podem me... Quer dizer, acho que a pessoa não pode dizer isto. Podes fazer um contrato para... Não, mas dado que a eutanásia não é legal, a pessoa não pode dizer estando em coma, matem-me. Aí estando em coma, simplesmente a pessoa é deixada e mesmo que fique 40 anos, acordar daqui a 40 anos, pá, a pessoa está lá e está viva. Esta questão do testamento é uma questão muito séria, por isso também tem que ser séria pelas pessoas que estão a analisá-lo. Tem que ver que a pessoa tomou esta decisão naquele preciso momento, mas que tomou uma decisão séria. Ou seja, que estava mesmo... Está, a pessoa das suas capacidades decidiu que queria que a sua vida terminasse daquela forma. Pronto, não é terminar a vida, terminar ou que acabasse daquela forma. Exemplo isto. Se eu fizer um contrato contigo e digo que quero que tu me mates e vinculo-me perante lei... Nesse momento esses contratos não são legais. Esse contrato vai contra a lei. É exatamente a mesma questão nesta situação. Porque existem questões morais... Vai contra a moralidade. Mas aqui... E vai contra a lei, hoje em dia. As sociedades não querem que a lei fique... Há princípios morais que são globalmente aceitos, mas a sociedade rege esses princípios morais, dão origem a leis e é por essas leis que as sociedades se regem, certo? Regem-se por leis. E as leis são escritas dentro da moralidade, acho eu. Exato, mas por isso nós também podemos escrever novas leis e podemos alterá-las, é esse o problema. Neste momento... Então para ti não devia haver um testamento vital? Depende da situação. As pessoas não podem deixar escritas que não se querem submeter a determinados... Não devia haver um testamento vital para... Não devia ser válido em situações em que elas não têm capacidade de mudar a decisão. Portanto... para isso acabava-se o testamento vital. Mas isso não faz discordo. Acho que é uma invenção totalmente inútil para... O testamento vital não é uma invenção inútil. Digamos aqui que é uma maneira que as pessoas têm de pronunciar-se quando não estão no momento de decidir. Claro, é uma maneira de elas pronunciarem, mas também teria que ser avaliado. Até quando é que isso é bom? Que elas possam pronunciar antes de ter a experiência desse momento sem terem lucidez. Se calhar não é tão mal como elas pensavam. Se calhar, mas eu acho que isso é intrínseco a cada pessoa. Cada pessoa tem o teu direito. Não, de dizer assim, se eu estiver em tal estado, eu vou querer isto. Porquê? Porque sei que se eu estiver em tal estado, eu não vou ter capacidade mental para decidir. Certo. E portanto, eu estou a decidir de antemão que é assim que vou querer. Sim, isso aí é uma decisão minha. Agora, eu não estou aqui, agora isto é diferente da eutanásia, porque eu aqui não estou a decidir que estou-me a pedir que alguém me mate. Eu estou a pedir, por simplesmente, não quero ser tratado. Não quero ser tratado. São coisas completamente diferentes. Temos de ter noção. São coisas completamente diferentes. E eu gostava daqui, pegando neste ponto, de fazer outra pergunta, que é, gostaria de saber, e vou agora apontar uma pessoa, portanto pode ser o Berardo, o que é que tu achas, por exemplo, de quando uma pessoa está num estado terminal ou vegetal, se não houver testamento vital, tu achas que o familiar tem ou deve ter a legitimidade para cessar a vida à pessoa, ou se não tem? Gostava de saber qual é que é a tua opinião e vamos comentar um pouco isto. Se tem legitimidade. Ou seja, tu aqui estás a dizer que no testamento vital... Se não fizeres um testamento vital. Não fazer? Porque eu diria que a grande maioria da população portuguesa não tem testamento vital. O testamento vital, a maioria das vezes, é feito quando tu chegas a uma doença que pode vir a causar-te grandes complicações. Sim, mas se não tiveres, muitas das vezes tu não... Não, mas tinha uma pergunta. Tu muitas das vezes nem sequer, por exemplo, se tiveres um acidente, podes ficar em estado vegetal e... Eu posso responder pelo Berardo. Não, deixa lá, vamos ouvir a pergunta. Mas estás a perguntar se têm legitimidade para fazer isso ou se deviam ter poder para fazer isso? Tu estás a perguntar o que é isso? Não, são coisas diferentes. O que eu estou a dizer é que poderá... Cara, desilusão. O que eu estou a dizer é que... Se uma pergunta assim... Eu estou a dizer assim. Eutanásia é a morte assistida. Portanto, é tu próprio dizeres... Eu quero matar. Suicídio. Sim. Não digas morte. Ou suicídio assistido. Mas não está dentro do suicídio assistido tu dizeres, teres um familiar a dizer, olha, mata o gajo. Agora, a minha questão é... Depende. Primeiro, nenhum familiar ia fazer isso. Não sabes? Não sabes? Se ter um irmão cabrão... Não sabes? Não. Se calhar tens mais familiares, meu. Se calhar tens mais familiares. As leis que permitem a eutanásia... Pelo menos as que eu li, são muito claras nesse aspecto. As pessoas, se tu não estás num estado suficientemente... Se tu não consegues decidir, se a eutanásia for legal, tu não consegues decidir se queres optar pela eutanásia ou não,
Tu podes deixar escrito quem é que queres que opte, Pode quem é ser que queres que opte por isso. E também está lá explicitamente escrito que as pessoas que têm algo a ganhar com a morte daquela pessoa, nomeadamente uma herança, não podem decidir. E acho muito bem. Olha, Acho muito bem. Especialmente se Acho for toda promotores esta- egoístas, não podem decidir. esta nova legalidade da decisão sobre a morte das pessoas nojenta. Acho que não tem lugar. Mas porquê né? que tu sentes essa emoção tão profunda? Acho que estamos a transformar os nossos valores Mas também, de forma altamente negativa. Pá. Mas Nós acho- antes costumávamos. Mas porquê que tu achas que as pessoas não deviam ter direito à morte? Pô, tu vês uma pessoa que sobrevive a um cancro, não te dá um sentimento logo de maior respeito sobre essa mas pessoa, não te por exemplo. Isso é tio. Isso é devido ao facto de tu considerares que é positivo tu ultrapassares um grande sofrimento. Pá. Toda a gente faz isso de uma forma ou de outra. Mas até que Sim, ponto é que não, isso para a pessoa É sempre positivo? bom, pá. Isso é isso que eu estou a tentar dizer. Quer dizer que é Ter isso na nossa cabeça, meu. Nós respeitamos isso, é o nosso valor. Eu também respeito Um uma valor é pessoa uma coisa quer que tu acabar com a sua respeitas vida. absolutamente. Gorda, às vezes Tá bem, alguém mas o próximo valor de tem que ti ser- matar-se ou estar numa pressão é um sinal para tu perceberes que se calhar agiste mal perante essa pessoa e deve ser autorreflexão, não é algo tão crítico como tu estás para aí apontar. Que é, este aqui matou-se, vou É levar isto à errado, mão. pá. Mas não. Beck, eu não estou aqui a mandar vir com Isso é pessoas que se errado. suicidam. meu. Isso é triste. Mas quem és tu? Quem caralho. sou eu? Quem somos nós? Exatamente. Para decidir o que é que isto, isso é errado ou Nós não? somos pessoas com opiniões, meu. E podemos Pronto, tentar mas tu não podes descobrir a decidir verdade tua vida, assim. são meu. opiniões, são opiniões, não tem opinião? Acho que as opiniões É isso, somos nós para estarmos sequer a falar sobre Estou isto. a dar a minha aqui, não. Isto é o novo argumento Tens dos- direito à dos opinião e relativistas. tens direito a falar sobre isso agora. Eu acho que acima de tudo, o ponto fulcral de eutanásia Ok. legal, de Pois ser dizes legal isso. ou não, Pois é dizes tu, isso, no não. fundo, determinares. Cada pessoa decide o que é que quer fazer. E não estamos aqui a dizer, ok, acho que não é o povo. Isso ou não é somos medida de outros. nada, caralho. Cada pessoa decide o que quer fazer. É Dentro da lei. E tu estás a Dentro abrir da uma lei, nova mas a lei, possibilidade na a lei é decidir o que as pessoas querem fazer. Certo? É decidir o que as pessoas podem Sim, fazer. mas a O que as lei- pessoas podem fazer, a é isso lei- que nós estamos a discutir. a lei- E tu estás a dizer, as pessoas devem poder fazer o que quiserem. As pessoas Isto é devem ridículo, és As pessoas anti-lei, devem- caralho. Eu acho que essa A lei são os possibilidade. valores comuns à sociedade, não é os valores de toda a gente. A lei não são Não, valores. a lei não são São valores. A lei ordens são explícitas regras que e estão são- inscritas. Sim, Conf- da sociedade em que estás a viver, de comunidade. Claro, e que nós vamos mudando e vamos Noção. discutindo sobre aquilo que é aceitável. Aquilo que eu estava a dizer, e que vamos Então não é o voltar a que isso cada um se quiser quiserem, fazer. E As gostava leis que não vocês são o que cada um respondessem quiser fazer. se não se preocupam com esta inversão do valor da preservação da vida. Pá. Acho que é. Mas também. Mas não podes mas condenar o fim da vida. Mas É porquê- isso que eu não consigo perceber. O fim da vida tu acontece para toda a condenas gente. tanto. Ninguém condena o fim da vida. no Mas fundo- é algo altamente indesejável. Sim, é óbvio. Pode ser que é um desperdício. Também tens o valor do não sofrimento, por exemplo. Não. Não tens o valor. Isso esse não é o valor. valor? Não, epá, é o valor de. Não achas bem poupar sofrimento a pessoa? Pior. Pá, se o trade-off for pela morte, claro que não. Se for pelo uma situação com Portanto, menor sofrimento. já estás a tornar os valores numa estrutura hierárquica. Há uns acima dos outros. Como é Mas há- óbvio que existe? há hierarquias de valores. Tá bem. Há hierarquias Se de souberes o Maslow, Obrigado, pá, já hierarquia de começamos a ter Não, alguns mas isso é o valor uma mais alto organização de deles todos, pensamento. tá bem, de tá valores. bem. mas seguem-se é à que assim- vida. É que assim nunca vais ter. E voltamos à clássica pirâmide de Maslow, das hierarquias. Mas é que assim isso é muito subjetivo. Assim nunca vais Voltamos ter aqui à clássica aula de uma economia opinião 11º unânime. ano, a ver as... Não, tu enquanto sociedade tens certos Não valores que tens, toda a vai ser gente. cada um, vai ser tipo o que cada um pensar, cada um Não vai ter podes uma matar estrutura. pessoas, não Os podes valores de roubar, uma pessoa és não condenado se são- mentires, Há um é limite mau de mentir, não influência. podes mentir em Os certas valores da situações sociedade- perante o Congresso, perante o Hã? Parlamento, O que quer dizer, há imensos valores que nós aceitamos e é base de como nós contactamos uns com os outros, são os valores que nós temos entre sociedade. Sim, mas é não aí são que nós todos os teus ensinamos às valores, nossas nem todos os crianças. teus valores são os valores da Não, sociedade. estamos a fugir ao Tens tema. os valores teus. E Mas acho- esses vão mas- sempre afetar a tua estrutura. Os teus valores normalmente são os valores de toda a gente, as pessoas têm valores muito semelhantes nas tonalidades. Não dirias que não tens valores- nenhum Não é valor, bem assim, não numa dirias que tens sociedade nenhum valor que multicultural seja como esta. diferente da sociedade portuguesa. Acredito Tu não podes. piamente não podes- que existe outra pessoa com todos os meus valores na sociedade portuguesa. Meu, valores não são coisas especiais. Sim, de cada sim, um, mas tu caralho. tens São mais coisas que- mais Bom, alguns deixa-me valores só- do que deixa-me aqueles só- que estão na sociedade Deixa-me só portuguesa. intervir agora, deixa-me só É isso que quer dizer. intervir Pois não. agora, deixa-me só intervir. Não tens? Posso só intervir? Posso Não, intervir? Claro que tenho Deixa-me diferenças. só intervir. Mas tenho imensos Quer dizer- comuns.
Está bem, mas quer dizer que também alguns são Deixa-me só iguais. intervir. lutar pelo... Tudo bem, em termos de sociedade pode haver comuns. Mas o que eu estou a dizer é que para além dos comuns à sociedade, há individuais. Isso vai sempre Vai afetar a existir estrutura, sempre, mas diferente da estrutura. Não E a concordas que deves hierarquia vai lutar? ser sempre diferente. Concordo. Não concordas que deve... Nunca vais atingir um consenso. Como é que tu sabes isso? Vai ser sempre uma Tu anarquia. tiveste tal... Claro que não vai, pá. Vai. Tu vais tender sempre... Tu tiveste imensas vezes durante a história, todo o teu país e em vários países, a ter uma única religião, por exemplo. Isso é uma homogeneidade de valores imensa. Certo, Aliás, valores uma homogeneidade de valores numa Sim, mas sociedade dentro mesmo, é um elemento mas de mesmo coesão dentro da gigante. religião há vários valores, por isso é que no cristianismo há várias vertentes também. As vertentes não são por causa de valores, têm a ver mais com a praticalidade. Tá se tu bem, deves mas rezar a isso santos ou se deves rezar só a Deus. Então, Só parte podes dos ler a valores, as Bíblia, eu sou o práticas padre que são pode por ler a causa Bíblia. dos valores. Se fossem exatamente iguais, eram exatamente iguais. Os não é? valores canónicos é mesmo a Bíblia para toda a gente. Os 10 mandamentos são iguais para toda a gente. Isso é que são os valores. Mas tu aqui estavas Tá a bem. falar do. Tu aqui estavas a falar. Mas a lei também é mesmo para toda a gente. Deixa-me Deixa-me só dizer uma coisa. Acho que acima de tudo nós estamos aqui a discutir valores, nós vivemos em sociedade, para vivermos em sociedade tem de haver leis, tem de haver direitos, que normalmente estão presentes nas leis. E para nós vivermos em sociedade não pode haver, lá por haver necessidades e pontos de vista singulares, porque cada um os tem, tu para viveres em sociedade tem de haver leis que consigam, com que as pessoas consigam conviver. Portanto, na expressão do gordo, estás a ser comum, estás a pôr as pessoas da sociedade. Não, Sim, estamos a. Isto é a base de Isso é o que tu sociedade. dirias. Isto é uma base da Sabes o sociedade. que é que ver uma coisa? Isto é a base de sociedade. Em termos de valores, Isto é clássico. Pá, isto valores é são assim, eu acho que está aí a faltar um bocado de cultura. Tu basta chegares e ires a Sócrates e percebes bem o que é uma sociedade. Pá, mas se calhar se não sabes é numa democracia. Pá, basta ires ali. Aliás, name dropping já está. Pá, é verdade, pá, isto não é assim. Sócrates, Descartes, Há aqui uma Aristóteles. coisa. Pá, então Vocês simples falaram- Vocês falaram de valores e eu acho que todos concordamos, e tu próprio deste um exemplo disso. Na Idade Média havia valores na sociedade portuguesa que te impediam de teres a religião que quisesse, certo? Eu não dei esse exemplo. Não, mas deste podes esse dar. O quê? Tu falaste isso há pouco. Não, mas não eram Isso é da valores Inquisição, sociedade bem. portuguesa. Não eram vai, valores- sociedades pronto, que eram homogéneos. Eu introduzo estes valores na conversa. Eu falei de Não, sociedades que mas eram isso deixa homogéneas. falar. Ninguém, Eu introduzo este valor na conversa. ninguém te pode obrigar a praticar uma religião. Então, Mas esses, Certo, mas aí está. Eh, Na altura, efetivamente, pá. mas esses valores não eram da sociedade portuguesa. Não, esses valores eram a sociedade portuguesa. Não, eram da religião Não. católica. São Tudo valores bem, da mas a religião sociedade- católica. Mas nessa altura Aí tu não vai. tinhas o Sim, Estado mas a laico. sociedade portuguesa é mais que a religião Tu nessa católica. altura tu não tinhas o Estado laico. Vamos a fugir. Tu nessa altura. Censura! Então nem está a precisar fazer censura outra Tu vez. nessa altura tu não tinhas o Estado laico. Pá, Deves ter razão. tu na altura não tinhas o Estado laico. Ele vai ter de fora. Pá, posso falar? Lápis azul. Na altura. Convidado está só a começar Pá, a... bravo, foda-se, estás a estragar esta merda. Tu na altura tu tinhas uma. Tu não tinhas. Podemos lá fazer Tu voto não para a tinhas. Tu não tinhas o Estado laico nessa altura e tinhas algumas leis que se transpunham da Igreja para a sociedade. Uma delas era o facto de só poderes praticar uma religião e era a única religião aceita em Portugal, certo? E a Inquisição tinha legitimidade para atuar sobre as pessoas e castigá-las. Mas eu estou falando de Inquisição. Não, deixa-me acabar, Rodrigo! Deixa-me acabar, deixa-me fazer o meu ponto, pô! Acaba, Gui, acaba. Deixa-me acabar! Digam! Mas todos nós concordamos que estes valores evoluíram, certo? E hoje em dia a sociedade portuguesa permite que se pratiquem todo tipo de religiões. Desde que não sejam violentas e que não vão contra os princípios da lei. Positivo. Agora, aqui eu acho que a eutanásia é uma evolução de valores também. É tu, Como é que está, chave? tu permitires, tu atribuires o conceito de valor à dignidade humana, certo? E à dignidade enfim de Foda-se, vida mas das o que é pessoas. dignidade humana? Lá vens tu com as tuas palavras caras que não significam nada, pá. Diz Achas lá o que que é que dignidade é. humana não quer dizer nada, portanto. Não, eu acho Não que tem é uma coisa significado difícil. para ti. É coisa que tu não... É uma coisa não difícil de existe. definir. Acho que o que não significa nada é dizeres que tens um valor de dignidade humana como se isso fosse self-explanatory. Tu tens que dizer E aquilo que dignidade para ti humana é tu dignidade não humana obrigares uma pessoa em cada situação, pá. tu não obrigares uma pessoa para fazer certas coisas que acha que tem direito, obrigares essa pessoa a agir de uma forma irracional e inumana. Tu não podes achar que tens direitos. Um direito é uma questão de lei, é uma questão de... Certo? E é isso aqui que nós estamos a criar essa vertente da lei, uma nova lei que te permite que tu... Mas tu Tá estás bem. a tentar Mas adquirir novos todos os- direitos. Mas ouve lá, está bem, mas todos os É que direitos, estás a antes de dizer serem sempre mas sociedades. ouve lá, todos os direitos, Proteção, antes de serem proteção. direitos na lei, são direitos que as pessoas sentem que deviam ter. Claro. Não. Não, inventaram assim. Óbvio que dizeres que as pessoas sentem que têm o direito que está na lei deve ser redundante. Está bem, mas todos os direitos Mas- nascem assim. Todos os direitos não nascem assim do nada. Nascem assim, é porque as pessoas acham que são os seus direitos, por isso é que são direitos. Óbvio que há coisas pelas quais se devem lutar e
Para mim isto não é uma dessas. Que é a eutanásia? Então, O mas, direito- mas não podes o estar a direito a reclamar ter- das pessoas. Mas tu, o que eu estou a O dizer é direito que a podes teres estar a reclamar alguém, das pessoas acabar estarem com a a dizer tua que é vida. direito. É um Não direito teres contra a alguém, preservação é da tu vida. acabares com a tua vida, é um suicídio, Rodrigo. Tu acabas com a tua vida. Não podes, puto. Tu não acabas sozinho. Estás a fazer com que podes outras acabar pessoas. Mas sozinho. essa pessoa aceita. É voluntário. É voluntário, a pessoa é que acaba Não sempre podes, tal a fazer- como- Mas é Não posso pedir voluntário. A pessoa não pode voluntariamente mudar os seus morais? E os seus Não, valores? não podes pedir. Não, acho que à Não luz, tem essa opção. à luz daquilo Não que tem nós liberdade para fazer o que quiser. Tal como tu não tens liberdade para, mesmo que eu queira, cortares a minha pila, pô. Tu não podes fazer isso. Não, mas tu podes fazê-lo a ti mesmo. Ok, puto, mas isso nunca Mas isto tivemos é a um discutir. suicídio. Mas aqui eu Não é um ninguém suicídio. que vai matar outra É um pessoa. homicídio. Não é. Não é, mas isto depois depende da lei que tu Caralho. fazes. Para mim, a lei não é outra pessoa, o teu direito de matar és tu. No teu direito, tu decides que queres fazer aquilo. E se tu precisares de assistência, essa pessoa pode-se voluntariar a fazê-lo. Isso é que não, porque o Mas suicídio é tu não inerentemente mau. necessitas de assistência. É inerentemente mau, é sabes que suicídio. a maioria das pessoas que se submeteram a Mas este o que é este inerente processo- mal? Puto, é Mas um valor no que nós sempre tivemos Mas enquanto está, tu tens esse valor. baseado nas nossas... Eu não sei se é esse. Tu tens esse valor, eu não tenho esse valor. Peraí, mal. quiseres falar- António quer falar, vai haver aqui uma reflexão. Pá, antes de mais, tu és um otário, mas continuando. Esta aqui um bocado de conversa numa altura. Pá, acho que nós estamos a entrar por valores e eu acho que há aqui mais uma questão que não foi abordada. Nós temos mais 10 minutos de podcast e que acho que é muito importante falarmos sobre isso. Portanto, antes de mais, e voltando ao tema da eutanásia central e largando um bocado o ponto de vista dos direitos e Aristóteles e Sócrates, se vocês querem falar sobre isso, pá, podem falar. Lançaste esse tema, pá. Vamos para a próxima aula de filosofia, mas acho que, antes de mais, gostaria de saber qual é a vossa opinião sobre 230 pessoas, portanto, o Parlamento poder decidir, ter voto na matéria sobre uma decisão como a eutanásia e não se fazer um referendo. Concordo plenamente. Portanto, eu gostaria de saber a O vossa referendo opinião. tem que ser... Não, eu seria a favor do referendo agora. Acho que é Vamos ver unânime. uma coisa, em referendos semelhantes, pá, o aborto, Mas isso que é um é- assunto está a ser que, debatido. que engloba pontos Estamos a de debater vista agora. Não, semelhantes. mas tipo. Houve um referendo, coisas. houve um referendo relativamente ao aborto, por exemplo. Houve 2 referendos em Portugal até hoje, pelo menos que eu saiba, acho que não houve mais. O aborto O aborto e a regionalização. E em ambos os referendos, um referendo só é vinculativo se mais de 50% da população votar. Agora, dado o historial de referendos que tiveste em Portugal, em nenhum deles houve mais de 50% da população a votar. Portanto, a regionalização acabou por... Não sei o certo o que aconteceu, sei que no aborto, Sim, a maioria das pessoas que foram votar eram a favor do aborto e, portanto, acabou por se legalizar o aborto. Acabou por ser um processo foi semelhante. considerado válido. Acabou por ser um processo semelhante porque se consultou a população e o Mas tu referendo foi considerado válido, é verdade. Então, O tu acordo é estás a que dizer que eles não são válidos. Mas não é são. vinculativo. Ou seja, se o Estado quiser agir de forma diferente ao que aconteceu no referendo, se o referendo teve menos de 50% dos votos, isto é Ok. possível. Mas tu dás a possibilidade aos cidadãos de votar, portanto, eles não votam porque não querem. Certo, damos a Pá, possibilidade. é como as eleições, é qualquer Já eleição. houve muitas sondagens já feitas relativamente a este assunto quando se começou a falar em 2016 e a última que eu vi foi do Expresso em 2016, dizia que mais de 60% da população portuguesa era a favor da eutanásia. Sim, isso não é erro. Mas iam votar? Certo. A questão é essa. Iam Não votar iam para votar. serem a favor Mas da agora, eutanásia. vamos ver uma coisa, menos de metade da população achou que se devia fazer um referendo relativamente a isto, achou que era necessário um referendo para decidir relativamente a isto. E a verdade é que a Assembleia está lá porque nós a pusemos lá e nós votámos nela, portanto eles têm legitimidade para decidir essas coisas. Sem dúvida. E aqui Mas ninguém- como são temas tão sensíveis e Não tão deviam. pessoais, não sei Não, até mas que ponto é que simplesmente- tu mas estás. Porque assim, obviamente que eles são representativos da população. Certo. Tu elegeste-os, então eles estão lá para te representar. Mas há determinados temas tão sensíveis como o aborto, que acho que tu, quando estás a votar num determinado partido, tu não estás a olhar para se essa pessoa é a favor ou contra a eutanásia. Tu estás a reger por valores. Essa pessoa. Tá, tem posição. poderás também estar, mas eu estou a dizer é que. Exatamente, por ser um Ouve, assunto mas- tão sensível, é que os candidatos têm que ter posição sobre Mas houve uma coisa, tu podes ter pessoas dentro do mesmo partido com opiniões diversas. Sem dúvida. Isto é um tema completamente. Está bem, mas Só uma tens, parte. mas tens um O que programa. tu estás a dizer, tens um Berardo? programa. Tens um programa, mas eu enquanto pessoa do PS ou do PC ou do CDS, Sabes no que é que estás a falar, posso, não mas, estás a mas falar. quando estiver no Parlamento, posso estar contra a eutanásia e estar dentro do programa a dizer que sou a favor da Podes eutanásia. estar contra algumas Exato. diretivas. Portanto, que eu o teu estou programa de a governo- regir pelos meus princípios individuais. E tem que Portanto, ser eles não assim. estão a responder como partido, estão a responder como Não, se tu pessoas. estás numa Sem lista, dúvida. se Não, fazes não, parte da não, lista, não, tens não é que aceitar assim. o que Não, Não é não, assim. não, mas Não isso deves, não puto, tens isso é que- comunismo, caralho. Não tens que Isso é que é aceitar nada. comunismo. Não. Isso é texto coletivo, é ideologia Isso coletiva. não é comunismo nem fascismo. Tu não permites. Só uma parte tu não sobre esta permites discussão esta mesmo que foi liberdade, interessante que tu referiste. Cortares a liberdade de expressão às pessoas. Um dos grandes argumentos da Associação Cristas Mas tivéssemos feito e isso. que ela descreveu como maturidade, Deixa eu ver. maturidade democrática do fundo do Parlamento,
em ter chumbado isto, foi de que durante a campanha, precisamente, os candidatos não assumiram posição sobre isso. Não foi um Sim, tema não foi um central. assunto discutido em campanhas, foi Ou como a gente seja, discutiu. retira-lhes um pouco o mandato sobre discutir isso também no Parlamento. Realmente Não discutir. tira, mas Por isso devia ser. A devia ser população feito dá o diferente, mandato pá. sobre aquilo também que quer Então, mas discutir. vais ver No uma fundo, tu não estás a decidir com base nos ideais do Tem que teu ser um partido, programa estás a decidir com base nos teus ideais enquanto pessoa individual. Logo toda a gente poderá ter a sua opinião. Sem dúvida. Isso é o que acho que nós devíamos fazer em Portugal, não era eleger só diretamente pelo partido, mas Tu não também ter eleges uma... pelo partido, as listas dos partidos são divulgadas antes das eleições e tu sabes quem é que se vai candidatar à Assembleia da República. Sabes, Mas mas quem E tem... tu, de acordo com essas pessoas, os podes mídias querer não votar nesse partido ou promovem. não. Mas os mídias não Exatamente, meu. promovem as Porque aqui pessoas, conhecer as Porque aqui, no pessoas. fundo, porque aqui no fundo os partidos Tu não votas na existem pessoa, como... pá, votas no partido. É verdade, Votas tu no votas no primeiro-ministro partido. só conheces o primeiro-ministro. Não, Porque há tu uma- aqui não Se votas, fosse não como em votas no Inglaterra ou como nos primeiro-ministro. Estados Unidos, Tu não votas no primeiro-ministro, tu votas votas no partido. Boa, é a mesma merda, Certo? só Tem conheces um o primeiro- líder Ninguém te e conhece o os partido seus... depois decide que esse líder é o candidato a formar governo desse partido. Mas a verdade é que a maioria dos Posso- portugueses votam na pessoa. Dizem que eu vou votar no António Costa ou vou votar no É verdade. no Passos Sim, Coelho. a maioria, é 99%. Sem dúvida. Não, e as Olá, pessoas não, não mas sempre não votam devia porque ser são assim. amigos uns dos É? Não outros. devia ser assim. Ou porque Claro, vão mas numas aos eleições congressos. Mas isso é um problema do nosso sistema eleitoral, porque nos Estados Unidos, por exemplo, tu és eleito para o Congresso de acordo com o teu distrito, de acordo com vários distritos, concorrem pessoas do É uma distrito. realidade diferente, tens muito mais gente. Tens Tá bem, mas uma, não tens quer uma dizer que não variedade possas- de opiniões muito maiores. Não podes perfeitamente regionalizar a representação do Parlamento. Perfeitamente, de acordo com E a até que ponto população. é que isso seria... Não é execuível. É benéfico porque as pessoas estão a ser representadas diretamente por outra pessoa. Mas tu Estão tens a outros ser sistemas, tu tens outros sistemas. escrutinadas por um certo... Mas é o que eu disse, tu tens outras maneiras de exercer democracia. Tu na Índia tens uma democracia que é eleita em certos sítios. Foram as pessoas que quiseram criar estes sistemas e é um microsistema de uma aldeia ou de uma vila que as pessoas decidem o que é que vai acontecer para aquelas pessoas que estão naquela Assembleia. Mas vocês Mas agora, até que ponto é que isto é... Não, como é que eu ia dizer? É fiável. Certo? Porque tu Acho tens que é mais tantos fiável, pontos pá. de decisão no país que tu no fundo mais tu fiável. estás 10 ou 20 anos a discutir uma Centralizas. coisa até que essa coisa se torne lei. Claro que não, pá. Depois também podes ter representação partidária e isso elimina o negativismo que é tu teres um partido que é tipo uma entidade coletiva muito... Mas o partido candidata-se de acordo com um programa e tu muito sabes pouco- que mais ou menos pouco concreto. as diretivas que o partido vai, ou as propostas que o partido vai fazer em sede de Assembleia são mais ou menos regidas de acordo com aquele programa, certo? Aqui a eutanásia efetivamente não estava em programa Quantos deputados é que nós temos? 200 e tal? Eu não estou a eleger 200 e tal gajos para terem só 3 tipos de ideias, porque tu estamos a eleger pessoas, meu. Certo. As pessoas deviam ter até maior liberdade Tu achas que nós devíamos poder votar nos apesar de deputados? poderem fazer parte de um partido, devias ter uma segmentação mais vincada dos partidos como tens noutros lados do mundo. Mas as pessoas não vão conhecer todos os deputados e os deputados de todos os partidos. pá. Mas Tu podes sabes ter, que por o exemplo, deputado uma ala é livre de libertária apresentar uma do proposta. PSD. Malta, só para Mala terminar, libertária malta, do- nós temos 3 Oh. minutos, temos 3 minutos, temos 3 minutos. Já Temos 3 minutos de podcast. Acho que é uma última questão importantíssima do podcast, é as pessoas perceberem. Claramente aqui isso é Acho que é importantíssimo as pessoas perceberem Já o outro foi assim. o povo é sereno, o povo é se realmente sereno. acham até que ponto é que se houvesse um referendo, se a população teria ou não condições, se acham que a população é informada o suficiente sobre este tema para poder tomar uma posição sobre o mesmo. Eu achava que não, até hoje ter ido ao Parlamento e ver que... Foste ao Parlamento? Fui para os anos. E ver muitas e muitas pessoas com uma opinião fundamentadíssima sobre a eutanásia. Eu achava que não. Mas isso é E uma depois minoria comparada Até com foi de outras. lavar. as Não pessoas podes que dar ao se luxo. quiseram... Tá bem, Sim, mas sim. assim numa manifestação dessas, claro que vais encontrar fanáticos que já Se sabem as pessoas tudo. se deve haver um referendo ou não, População portuguesa. pelo facto das pessoas estarem Foi uma informadas pergunta, ou foi uma não. mera pergunta. Não disse o nome. Mas porquê é que faz a pergunta dessa forma? Eu faço esta pergunta porque, a meu ver, acho que é um tema sensível que é tomado, na maioria das vezes, com muita leveza e com pouco escrutínio e, portanto, as pessoas acabam por tomar uma posição sem saber exatamente o que estão a votar e o que estão a decidir. Pá, é uma opinião, mas... Acho que quem é a favor faz muito isso. Mas quem é contra, por exemplo, não faz nada disso. Porque é muito fácil tu seres a favor de menos sofrimento. Parece muito bom, é uma ideia Então estás a dizer que o valor. Todas é as muito ideias mais socialistas importante. são Estás a dizer assim. que não há valor. Para diminuir o Aqui sofrimento, para estás a diminuir levar- a Aqui desigualdade. estás a levar para ideologias Mas que não têm nada a ver com o debate, Rodrigo. Tem a ver com o debate, sim Levar para senhor. outras Pá. Tu é que ideologias. estás a achar que as Eutanásia coisas não é- estão- as eutanásia coisas não é estão de direita no nem meio de de um esquerda. vácuo, pá. Eutanásia Não não é estão, de pá. direita nem é de esquerda. É Eutanásia sim é uma senhor, questão da cabeça. é uma ideia de esquerda. Não é uma ideia de esquerda, caralho. Tu podes ver historicamente que é uma ideia de esquerda. Já. Não é nada uma ideia de esquerda. É sim senhor. É sim senhor, uma Eu vou ideia de dizer uma esquerda. coisa.
A Bélgica e a Holanda têm isto legal. Tu achas que a Bélgica e a Holanda são países tradicionalmente de esquerda? Não são. Opa, não interessa Não se tem sabe. partidos de esquerda que estão no governo, pá. Na Não Bélgica, interessa. por exemplo, tens o Guy Verhofstadt que está agora no Parlamento Europeu, que foi primeiro-ministro belga, pá, que é o maior paneleiro do mundo, caralho. Filipe, estás a Um gajo que faz um discurso Estás a insultar as pessoas e pezinhos de discriminar as pessoas lé, pela orientação sexual. gosto das muito de toda a pessoas. gente. Tu não podes O fazer gajo isso. não é paneleiro mesmo, eu só estou a dizer que ele é paneleiro, porque Estás a ele é um insultar a bicho. pessoa. Mas não estou a chamar gay, puto, estou só a dizer que ele é um paneleiro. Estás a insultar a pessoa. Mas Tu és, puto, isto, puto, tu és um esquerdista, Mas caralho. qual esquerdista? Eu sou Tu estás contra a o tentar insulto, policiar a minha Eu sou contra o linguagem, insulto puto. básico e medíocre, quer dizer, que é o que tu estás a fazer no fundo. E agora estás-me a insultar de volta, puto. Não estou a insultar nada, estou. E é assim, malta, é assim. Eu sou contra os insultos, mas depois insulto de volta. E é assim, malta. Com uma discussão do mais agressiva possível, que termina o primeiro podcast do Salão 101. Subscrevam o nosso canal, espero que tenham gostado e até para a semana.